Aos 2 meses de vida, a minha mãe, ela me levou a um matadouro e me enterrou viva. Até começar o sofrimento de fato, de verdade, que eram os abusos com o meu pai adotivo. A minha vida era um filme de terror. A minha mãe, ela entrou num estágio de depressão muito grande ao me ter, e aí ela não me quis mais. Ela queria dar fim da minha vida. E nesse dia ela passou e foi para esse lugar, né, na fazenda mesmo da família, aonde havia um matadouro, e ali ela me enterrou, fez um buraco, né, e me colocou. E quando a minha tia me encontrou, eu já estava com sangue coagulando. E eles me levaram, né, naquela época, nos farmacêuticos da época, e ali começou todo o cuidado, todo o tratamento para tentar me salvar. Eu vivi dos 2 meses até os 5 anos na casa da minha tia, que me resgatou. E com os 5 anos para frente, eu fui adotada pela minha prima, agora casada, e minha mãe adotiva. Aparentemente, tudo seria muito maravilhoso, até começar o sofrimento de fato, de verdade, que eram os abusos com o meu pai adotivo. Ele não me via como uma criança. E ele começou os abusos desde então, aos 5 anos. Quando eu estava saindo da fase de 7 para 8 anos, nós viemos para cá, para Belo Horizonte. Por muitas vezes eu tive que sair pedindo, né, pedindo ajuda de casa em casa para poder levar o alimento para casa. E ainda assim, ele, com aquela paixão avassaladora, ele sempre me via de maneira diferente. O meu pai, ele se tornou um monstro para mim. Eu não conseguia ver ele como ser humano mais. Para mim, ele já era um monstro de fato. E começou todo o fracasso em todas as áreas. Financeira, sentimental, tanto deles quanto minha, porque agora eu já desenvolvi uma mágoa muito grande, um ódio muito grande, porque eu tinha vontade que ele morresse, né? Mas parecia que quanto mais eu tinha vontade que ele morresse, mais vivo ele ficava, e mais forte ele ficava, e mais violento ele ficava. À noite era o terror, mas o dia também não tinha graça, porque o dia eu sabia que ele ia voltar. No final da tarde ele ia voltar. E quando ele voltasse, ele ia fazer tudo de novo, e agora com mais vontade, com mais violência. Aos 14 anos, eu comecei a pedir ajuda. E eu ia aos vizinhos e contava essa história. E foi quando eu escrevi essa carta para minha tia. E contei para ela toda a situação, e ela prometeu que viria me buscar. Era 9 horas da manhã, quando ela chegou na minha casa. E ela chegou e falou assim, já vim te buscar. E ali, realmente, já estava tudo pronto, estava tudo na sala para a gente poder sair. E eu lembro que, nessa manhã, quando eu achava que eu estava livre, que ele chegou, aí aquele monstro lá atrás voltou de novo. Porém, agora decidido a matar. Ele estava totalmente decidido a matar, não somente a mim, mas agora toda a família. Até que ele se armou de uma 12 e ele disparou essa 12. O exército chegou, porque ele já tinha sido avisado, né? Quando minha mãe veio para me resgatar, ela já tinha comunicado à polícia. Foi quando eles conseguiram me libertar. Então, quando eu saí de Rondônia, eu cheguei aqui em Belo-Horizonte, já em busca da minha felicidade, até eu conhecer meu marido. Aquele cara maravilhoso, educado, de boa família, trabalhador. Eu estava vivendo um momento lindo com o amor da minha vida. Porém, esse amor durou muito pouco tempo. Essa perfeição, essa felicidade, essa alegria durou pouquíssimo tempo. E 1 ano depois que estávamos morando juntos, eu descobri que ele estava com uma amante. Quando eu descobri que ele estava com uma amante, eu cheguei para ele e falei, você precisa decidir, ou você fica comigo, ou você fica com ela. Aí ele olhou para mim e disse, nem com você, nem com ela, vou ficar com as duas. E não vai abrir mão, nem de mim, nem dela. Ele dava o melhor para ela e dava o resto para mim, porque era assim que ele fazia. Foi onde eu comecei a ficar depressiva. E eu pensava todos os dias que eu precisava de morrer. Mas chegou um momento que agora só a minha morte não bastava, eu queria que ele morresse também. E aí eu falei com ele, eu falei assim, olha, a partir de hoje eu não quero mais saber de você. Você pode ir embora, eu não quero, porque eu vou lutar pela minha felicidade. E mais uma vez, com juros de amor, foi atrás de mim e me trouxe de volta. E quando eu achava que estava tudo bem,
Aí eu descobri que ele estava com uma segunda amante. Eu estava grávida da minha segunda filha. E descobri que a amante estava grávida também. Aí um dia eu falei com Deus, Senhor, se o Senhor existe, muda a minha vida. Aparece para mim, porque eu não aguentava mais. Então assim, eu falei com Deus com toda sinceridade. Eu falei com Deus de verdade. Eu abri meu coração para Deus. Naquele momento que eu abri o meu peito, rasguei o meu peito e falei, se o Senhor existe, apareça. Ou então o Senhor me mata de uma vez, porque eu não aguento mais sofrer. E Deus me ouviu. Nesse dia que eu fiz essa oração, eu saí de casa para levar meu filho ao médico. E quando chegou no hospital, ali no João 23, eu sentei no ponto de ônibus. E eu comecei a chorar desesperadamente. E a rua, era só descer a rua e chegava no médico. Foi numa quinta-feira, quando eu acordei, eu estava na igreja. Eu estava lá no altar, diante do altar. Quem me levou? O próprio Deus. Ali eu já saí livre. Eu estava literalmente livre. Eu não fui livre quando a polícia me tirou. Eu não fui livre quando eu encontrei meu namorado. Eu não fui livre quando eu casei. Comecei a lutar pela minha vida espiritual. Não era mais com o marido, não era mais só com os filhos, não era mais agora financeiro. Agora era pessoal. Era eu e Deus, Deus e eu. Então eu comecei a lutar de fato e de verdade. Não foi fácil. Foram 4 anos consecutivos lutando para o meu marido sair da mão da amante. Porém, Deus ele trabalha de maneira que nós nunca vamos entender. Quando eu achava que eu ia de mãos dadas, né, com meu marido para a igreja, ele ia de mãos dadas com a amante para a igreja. Eu precisava de arrancar todo o ódio que estava dentro de mim. Eu precisava de arrancar toda a amargura que eu estava carregando. Quando eu entendi que para receber o Espírito Santo eu precisava perdoar, eu perdoei. E eu saí desse dia determinada a perdoar a amante do meu marido. E eu fui até a casa dela. E quando eu cheguei até ela, eu falei para ela assim, você me perdoa? E ela em choque, ela arregalou os olhos e ela em lágrimas, ela disse, mas perdão do quê? Eu falei, de tudo que eu pensei de você. Ali eu entendi, meu Deus, como é maravilhoso perdoar, como é lindo perdoar. As pessoas não entendem isso, mas eu sei o que eu estou fazendo. Né? Isso é maravilhoso, porque está saindo de dentro de mim de verdade. Eu liberei perdão para o meu marido, para a amante. E eu falo que o maior perdão foi o que eu liberei para mim mesma. O segredo foi o perdão. Totalmente. Se não houvesse esse perdão, eu estaria até hoje sofrendo. Ela decidiu entregar a vida dela para Jesus, primeiro que meu marido. E ela tomou a decisão dentro da igreja e falou para ele, a partir de hoje eu não te quero mais. Porque a partir de hoje eu quero esse Deus que a sua esposa tem. E eu quero viver uma vida diferente. E aí ela se transformou numa nova pessoa. E o dia que eu entendi isso, em uma reunião, 7 horas da manhã, nós estávamos vivendo o propósito da Fogueira Santa. Olha, foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. Nada. Deus entrou dentro de mim. Deus estava dentro de mim. E nesse dia Deus consumou na minha vida a presença dele. E ali eu não era mais a Ivani. Ali eu era a nova Ivani. Porque agora não importava mais nada. Porque o que eu tinha dentro de mim, eu não precisava de mais nada. Foi algo tão surreal, que eu queria gritar para todo mundo. Poxa, eu recebi o Espírito Santo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E toda a alegria que eu busquei minha vida inteira, eu tive naquele único dia. E ela está aí dentro de mim. Ela vive aqui dentro de mim. O Espírito Santo é a vida que há em mim. Ele é tudo para mim. Eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Nós oficializamos o nosso casamento no altar. E é só felicidade. Porque hoje eu falo que nós não somos marido e mulher. Nós somos namorados. Hoje, eu e meu marido fazemos a obra de Deus como obreiros, salvando almas que se encontram como ele um dia se encontrava. Através da fé, eu consegui alcançar o meu esposo e também a ex-amante dele. E hoje somos pessoas felizes. O poder do Espírito Santo é tão maravilhoso
que além de alcançar a vida dela, ela foi transformada e ela casou na terapia do amor. E todo o passado foi apagado, toda tristeza foi arrancada, toda amargura foi tirada. É muito maravilhoso ver o que Deus é capaz de fazer quando a gente realmente se entrega, quando a gente realmente crê e busca. Quando a gente coloca na mão de Deus, não tem como dar errado.